temos o privilégio de chamar de Pai. Que os nossos olhos estejam firmados na cruz de Cristo. E que ao olharmos para a cruz, que a gente vá em direção a esta cruz do Senhor. Nos ajuda porque muitas vezes o nosso olhar está olhando para muitas coisas. E essas coisas são tão desnecessárias que não precisamos nem mencioná-las. Mas não são a cruz de Cristo. Perdoa-nos por isso. Mas ajuda-nos para que agora o nosso olhar, firmado na cruz de Cristo, faça, ó Deus, com que a palavra de Deus, ao ser lida, que ela vasculhe todo o nosso ser, todo o nosso coração. E que a palavra de Deus, ao nos ler, aponte exatamente aquilo que o Senhor quer que façamos. Mas nós cremos também que o Senhor nos dá condições de fazer isso. De fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Faz então, ó Deus, com que ao lermos a Tua palavra entendamos que é o nosso Pai que está falando com a gente. O Senhor quer cuidar do nosso relacionamento. Seja o nosso relacionamento com o Senhor e o reflexo deste nosso relacionamento com o Senhor dentro da nossa casa, na nossa família, nas muitas relações que vivemos, inclusive as relações entre irmãos, dentro da igreja. Que elas sejam um reflexo do nosso relacionamento com o Senhor. Isso é o mais importante. Que esse relacionamento com o Senhor seja alvo deste tratamento do Senhor. O Senhor sabe o que é preciso ser mexido e modificado em cada um de nós. Destapa os ouvidos daqueles que estão surdos para a Tua palavra. Amolece o coração daqueles que estão endurecidos. Traz uma nova visão para aqueles que não conseguem ver, mas restaura. E que assim, ó Deus, ao final deste culto, possamos entender que glorificamos o Senhor, mas possamos entender que o Senhor também produziu um grande milagre na nossa vida nesta noite. Que ela seja então uma noite de compromissos contigo e de reafirmação e de assumir novos compromissos. Tudo para que o Senhor seja glorificado. É em nome de Jesus que nós pedimos e nós agradecemos. Amém. Nós estamos na série Corações Saudáveis. Hoje é o 4º sermão da série. Domingo que vem nós encerramos a série Corações Saudáveis. Eu não sei se você pega hoje o primeiro sermão da série. Então, quando falamos de corações saudáveis, é claro que a gente tem um momento aqui de utilidade pública, que eu chamo, né? A gente passa sempre um vídeo relacionado à doença. Mas é claro que o nosso foco não é falar de doenças do coração, é falar de doenças de relacionamento. Então, que você entenda o que Deus está falando para você. E para mim pouco interessa saber se existem questões concretas ou específicas no nosso meio. Deus sempre fala ou prevenindo ou para tratar aquilo que já está doente e precisa ser tratado. Hoje nós vamos falar de infarto, mas nós já falamos até aqui de arritmia, ou seja, das diferenças que temos uns com os outros. Falamos de hipertensão, aqueles choques, né, que temos no relacionamento. O texto foi a palavra branda, desvio, furor. Então espero que você esteja exercitando palavras brandas e não palavras duras, porque palavras duras suscitam ira. Domingo passado falamos da insuficiência cardíaca. Quem lembra o texto? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de verdade e ação. Espero que durante essa semana você não tenha falado mal de ninguém, que você não tenha pensado mal de ninguém, que você ame as pessoas de verdade, sinceramente. E se você não é capaz de amar alguém de verdade, não é o texto bíblico que está com problema, é você. Não adianta fugir disso. Chegamos então a um agravamento de tudo isso, um infarto. E eu separei um videozinho, pode colocar, esse é o momento de utilidade pública.
certeza você já ouviu falar em ataque cardíaco ou infarto, não é? Mas você sabia que esta doença é uma das que mais mata pessoas no Brasil e no mundo? Infarto é a morte do músculo cardíaco decorrente da obstrução de uma artéria coronária, que é a artéria que nutre o músculo cardíaco. Isso leva à morte do músculo cardíaco. Durante toda a nossa vida, nosso organismo acumula gordura e colesterol dentro das paredes de nossas artérias. De acordo com os hábitos de vida e condições de saúde de cada um, essas substâncias se juntam com maior intensidade. Esse acúmulo pode crescer até bloquear a passagem de sangue ou, mais frequentemente, sofrer uma lesão, estimulando o desenvolvimento de um coágulo. Com o fluxo sanguíneo bloqueado, o coração fica sem oxigênio e suas células começam a morrer. Os principais sintomas do infarto, e o principal, mais clássico e descrito, é a dor no peito. A dor do infarto, geralmente, ela dura mais de 30 minutos. Tá? Então, é uma dor duradoura, chega a durar até horas. Enquanto estiver músculo cardíaco sofrendo, essa dor vai persistir. De forma geral, ela pode ter radiação para o braço esquerdo, para os dois braços, para a mandíbula, para a região do estômago e para as costas. Além da dor, o paciente pode apresentar suor frio, falta de ar e até desmaio. Ao notar sinais como esses, o socorro deve ser imediato. Na vigência de um infarto, quanto antes o socorro médico for estabelecido, menor vai ser o dano causado no coração. E menores vão ser as sequelas e menor vai ser o risco de morte. Então, o ideal é que vá para o hospital o mais rápido possível. As pessoas não devem se automedicar, as pessoas não devem tomar um banho, vou dar uma dormidinha para ver se passa. Devem procurar o hospital o mais rápido possível. Com base nos sintomas, histórico de doenças pessoais e familiares e resultados de exames solicitados, é possível confirmar o problema. Só então começa o tratamento, que pode ser feito com medicamentos ou uma técnica chamada angioplastia. Então, através da angioplastia é feito um cateterismo. No cateterismo se detecta onde está o entupimento e é realizada a angioplastia dessa artéria entupida. O que é angioplastia? É a remoção do trombo e a colocação de um estente no local da lesão da artéria coronária. Se você apresentar sintomas de um ataque cardíaco, procure ajuda médica imediatamente. Ligue para o SAMU no telefone 192 e não tente ir ao hospital dirigindo. Para saber mais sobre saúde cardíaca, acesse minhavida.com.br. Não, o cara vê um vídeo e começa a sentir dor no lado esquerdo, dor no estômago. É um perigo, né? Fique tranquilo, você não está infartando. Se você acha que está infartando, é melhor você sair. Pois bem, eu queria ler um texto então com você. Isso, vamos ler juntos? Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Eu acho que esse é um dos textos mais clássicos da Bíblia, né? Quem nunca leu esse texto? Ah, só 1, 2, ok. Então, seja um prazer, aí está o texto. Você está apresentado ao texto. Então, Pedro, apóstolo de Jesus, faz uma pergunta simples: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes. Então ele já tinha dentro de si um pressuposto, a prática, e Jesus responde: não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu acho que em algum momento da vida, nós como seres humanos fazemos esta pergunta com relação a um relacionamento. Se você nunca fez essa pergunta, louvado seja o nome do Senhor na sua vida. Mas existem pessoas na nossa vida que alguns são colocados para abençoar, outros para nos provar e nos tornar pessoas melhores. Então, algumas pessoas parece que existem na nossa vida para fazer testar a nossa paciência. E, insistentemente, a gente tem que perdoar porque elas cometem falhas constantes e são coisas que nos incomodam. E se a gente pensa na vida como
como um carro, por exemplo, todo carro tem um desgaste. Então você pode tirar ele zerinho lá do concessionário, você passa 6 meses, ele tem um desgaste, 1 ano ele já tem mais um desgaste, daqui a pouco você tem que fazer algumas manutenções, sejam elas preventivas ou sejam elas corretivas. Mas se a vida é esse nível de relacionamento, a vida também tem um nível de desgaste que a gente precisa entender. Às vezes, o problema é que não dá mais para caminhar com um irmão. Em qualquer relacionamento que seja, é porque o nosso relacionamento chegou a um desgaste tão grande que a gente acha que não dá para caminhar mais. Mas até carro velho tem conserto. Seja no Lata Velho, do Luciano Huck, ou em qualquer outro lado. É só você ter condições de consertar o carro. No caso de um carro, são condições financeiras, mas no caso de relacionamento, você precisa ter condições emocionais. Os relacionamentos são muito interessantes. Nós escolhemos em que relacionamento entrar. Então, ninguém entra num namoro obrigado. Já foi-se o tempo disso. Que alguém casava, por exemplo, a minha avó casou com 16 anos de idade, o meu avô tinha mais de 30 anos de idade. Se isso acontecesse na minha época, tinha uma gíria para falar disso, não vou falar. Você imagina. Mas a minha avó, tecnicamente, não pôde escolher. Meu avô estava prometido, questão de família, tinha lá, era tudo pobre, mas mesmo na pobreza tinha uma terra, né? Tudo duro, mas em terra de céu, quem tem olho é rei, está tudo certo. E a minha avó casou com meu avô, desenvolveram um amor, tiveram 8 filhos vivos, fora os que morreram, né? O negócio foi bem produtivo. Vieram para o Rio de Janeiro e a vida que seguiu. Mas hoje, quando eu penso assim, a gente tem uma facilidade de escolher os relacionamentos. A nossa concepção de namoro no mundo pós-moderno é para quê? Para conhecer alguém. O problema é que alguém avança o sinal. Aí quer conhecer a fundo. E aí conhece tanto que se amarrou, já era, não tem jeito. Aí fala assim, pastor, tem casa? Realmente, é complicado, eu prefiro não entrar no assunto aqui. Mas a gente escolhe os relacionamentos em que vai entrar. Algumas situações a gente não escolhe os relacionamentos. Vou responder um comentário que me fizeram essa semana. Não vou dizer quem fez, mas foi algo que realmente bateu em mim, assim. Por que é mais fácil ter um relacionamento lá fora do que aqui dentro da igreja? Eu fiquei parando para pensar nessa questão e cheguei a uma conclusão. Os relacionamentos lá fora você faz com quem você quer. Você escolhe, é por afinidade. Esses caras jogam bola e eu vou participar do grupo deles. Os caras jogam vôlei, eu vou participar do grupo deles. Eles andam de skate, eles andam de bicicleta, então você envolve-se num relacionamento que você quer. Mas quando você pensa na igreja, não é um relacionamento porque você escolheu. Aqui dentro tem um monte de gente que já estava. Então, quando você chega, você tem que, entre aspas, desenvolver um relacionamento com pessoas que você nem pediu. E talvez você queira um grupo de afinidade entre 19 e 27 anos, e aí você se depara com uma igreja em que a idade média é de 55. É você conhecer o prazer da melhor idade. Você não pediu para ter relacionamentos assim. Então você faz parte de um grupo que agora você tem que desenvolver relacionamentos. Mas não é só na igreja não, no trabalho também. Você chega lá e descobre que tem 5 colegas de trabalho que são a benção. Para não dizer diferente. Você não chega para o seu chefe e diz assim, demita-os, eles não servem, eles não são meus amigos. Eles não curtem as minhas fotos no Facebook. Você pode ficar chateado com eles, mas você vai ter que conviver com eles. Você vai ter que participar de reuniões de trabalho com eles. Você pode não gostar muito da atitude deles, do que eles falam, do que eles curtem, do que eles fazem sexta-feira à noite. Você pode nada disso te interessar, mas você tem que desenvolver um relacionamento com eles. Quer seja um relacionamento profissional, e repare bem, você vai passar mais tempo com eles do que dentro da sua própria casa. Essa é a grande realidade.
Então, se você passa 9 horas dentro de um ambiente de trabalho, e eu estou contando aqui o horário de almoço, inclusive, e eu creio que o trabalhador brasileiro passa muito mais do que 8 horas de trabalho, né? A gente está acostumado a 10, 12, 14 horas. E se você tem um relacionamento em que pessoas, você não está muito afim e tem que viver com essas pessoas, não tem jeito. Você precisa lidar com isso. Interessante. Na sua família, mesma coisa. Ou Deus tem senso de humor, Ele quer trabalhar você. Você não pediu para ter a mãe que tem, nem o pai que tem. E aí você lida com essas pessoas, Deus colocou ele lá na sua vida. Você tem aquele irmão que é uma bênção. Você tem aquele tio, aquela tia, aquele primo, aquela prima. Você tem 30 primos. Deus colocou você nesse relacionamento. Deus não pediu, nem perguntou para você, você quer entrar nessa família? Deus me colocou lá na mistura dos Macedo e Quintanilha. Eu nem falo muito que meu sobrenome é Macedo, é autoexplicativo, né? Ser pastor e Macedo, pode me ligar a coisas que eu não quero que ligue, eu nem sou parente do moço. Por isso que eu sempre falo que sou Fábio Quintanilha. Deus sempre nos coloca no lugar certo. Quando a gente lê Romanos 8, 29, já citei esse texto várias vezes. Deus nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. Mas tem um versículo antes, que acho que a maioria dos crentes conhece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus sempre te coloca junto das pessoas certas. Você acha que são errados, mas Deus sempre coloca você das pessoas certas. Pessoas que vão ensinar você e pessoas que vão fazer com que você aprenda, mesmo quando elas não querem te ensinar, não. Ou seja, Deus sempre coloca a gente em ambientes que vão trabalhar os nossos relacionamentos. Mas todo relacionamento, se ele tem um desgaste, a gente precisa ter cuidado. Então como é que eu posso cuidar do meu relacionamento dentro de casa com os meus filhos? É muito interessante para quem é pai de primeira viagem. Eu posso falar isso e as pessoas que já têm netos, até rir, né? Lá vem o pastor com esse papo aí e tal. Mas permita contar a minha experiência. Ela pode não significar mais nada para você. Mas é uma coisa muito interessante. Como é que a gente ensina os nossos filhos? A gente tem um padrão de ensinar. A gente aprendeu com pai e mãe como é que ensina. A gente foi ensinado, a gente quer reproduzir muitas vezes o padrão, porque entendeu que foi um padrão bom. E as crianças, eu não sei se são só meus filhos, eu vou perguntar aos pais mais novos, mas eles têm uma potencialidade de irritar a gente que é incrível. Assim, uma capacidade, realmente, assim, Deus molda o nosso caráter pelos nossos filhos. E se você for resolver tudo batendo, eu não pararia de bater no meu filho. 24 horas por dia. Ele está dormindo, eu posso falar dele agora. Porque se eu falo com ele, ele é acordado, ele diz dentro do carro, papai falou Guigui. Isso, e é uma coisa séria. É muito interessante. Ontem estávamos nós lá na programação da Federação de Mocidade, na igreja do Meia. E o meu filho, como bom filho de pastor, vira e chama o pai de idiota. Isso. E a igreja, um monte de gente, irmãos. O sangue subiu a cabeça. Eu falei, Jesus, como diz o Igor Andrade, Senhor me dá paciência, se o Senhor me der força, eu arrebento ele. Então, ó Deus, me controla, Senhor. Aí eu chego com toda a calma. Meu filho, não chame papai assim. Na verdade, não chame ninguém assim. Não chame a mamãe, não chame o vovô, não chame minha irmã, não chame ninguém, tal. Tá bom, desculpa, papai. Papai está feliz? Estou feliz, meu filho. Passa 10 minutos, irmãos. Sabe o que ele disse de novo? A mesma coisa. Eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E até o fim da noite ele repetiu acho que umas 4, 5 vezes. E você pode dizer tudo, só tem uma coisa que faz falta. Eu vou tirar o iPad. Não, papai, desculpa. Você falar que vai tirar qualquer outra coisa, ele não se incomoda. Então você precisa acertar na veia, assim. Mas a possibilidade aqui, em determinado contexto, quando ele fala isso, aquilo provoca tanta raiva,
tanta reação assim explosiva, que eu penso assim, o meu impulso era bater. E talvez eu merecia um tapa. Meus irmãos, mas a condição não permitia. Eu estava dentro da igreja, tinha um monte de gente, aí ia pegar mal. E aí eu, com toda a paciência, sentei com meu filho, e esse é um exercício para mim. Eu preciso cuidar do meu relacionamento com meu filho. Porque, senão, o relacionamento pode desgastar. Hoje, eles reclamam entre si. Eles já estão numa fase que eles começam a brigar entre si, e eles vêm. Parece os membros da igreja, os meus filhos. Parece. A Ana Júlia chega assim, papai, o Guigui fez alguma coisa errada. E vem o Guigui e diz assim, papai, a Juju fez isso errado. Eu falei assim, meu filho, conversa com a sua irmã. Ela é sua irmã. Deus colocou ela para... Deus quer que você ame a sua irmã. Deus quer que você dê um abraço na sua irmã. E ele fica olhando para a minha cara. Eu acho que ele não entende muita coisa que eu falo, mas tudo bem. Eu falo assim, vai lá, dá um abraço na sua irmã. E ele vai e abraça, destupa. E está tudo resolvido, irmãos. E eles precisam cuidar disso. A gente precisa cuidar porque, às vezes a gente não pode bater, às vezes a gente não pode nem falar. Para não desgastar um relacionamento, às vezes a gente precisa ficar calado. Essa semana eu falei com o irmão, ele contou na classe lá, mas não vou falar o nome dele não. Mas ele veio para mim com todas as razões. Mas pastor, falou isso para mim. Eu falei assim, cara, vou te pedir uma coisa, cala a boca. Simples assim. Você fica calado. Fica quieto. Mas pastor, eu tenho razão. Eu falei, tudo bem, mas fica quieto. Quando um não quer, hoje não brigo. Fica quieto, fica calado. Você quer ficar bem? Você vai lá e pede perdão. Mas eu fui ofendido, pastor. Vai lá, cara, pede perdão. Olha, me perdoa porque eu fiz isso de errado. O que o senhor acha que vai acontecer? Eu falei, vai ser tão surpreendente que o milagre vai acontecer. E aconteceu. Nem sempre a gente precisa falar. A gente precisa ficar calado. Outras vezes a gente tem que evitar um relacionamento muito próximo. Tem um texto muito interessante. Depois você abre a sua Bíblia aí, Provérbios 25:17. Não seja constante na casa do teu irmão para que ele não se aborreça de ti. Às vezes você é tão amigo de alguém que todo domingo você almoça na casa dele. Cuidado, cuidado. Provérbios 25:17. Tem um dia que ele vai se aborrecer de você. Dá um espaço, vai uma vez por mês. Uma vez por ano. Uma vez por semestre. Mas não seja tão frequente. Relações muito próximas tendem a dar um desgaste maior. E aí a gente acaba se ferindo. Vamos voltar então à pergunta de Pedro. Quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Se todo relacionamento gera um desgaste, é certo que muitas vezes as pessoas vão errar com a gente vai precisar perdoar. Quantas vezes eu ouvi de crentes e não crentes, pastor, quem perdoa é Deus. Acho que nunca fizeram a oração do Senhor, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, Jesus nos ensinou que a gente deveria perdoar as pessoas. E a gente tem uma dificuldade, primeiro de entender a palavra e primeiro de entender o perdão. Quantas vezes eu vou ter que perdoar se a pessoa me ofender da mesma coisa? Tem ou não tem o limite? Pedro diz claramente, humanamente, ele é o nosso representante. Tem o limite, Senhor. 7 vezes está bom. 7 vezes está bom. Isso é o que Pedro acha que consegue fazer. Jesus vem com uma proposta simples para ele. 70 vezes 7. Irmãos, 70 vezes 7 dá 490. Se você tiver que perdoar 490 vezes alguém, primeiro que você não conta isso. Primeiro que você tiver que perdoar alguém 490 vezes, irmãos, o relacionamento é bastante desgastado. Então, o que eu quero que você pense é que Jesus não está simplesmente colocando um número, uma meta. Perdoe até aqui. Ele está pedindo assim, poxa, vai mais, você pode ir mais. Você pode ir mais do que 7 vezes. Eu vejo a gente perdendo a paciência nos nossos relacionamentos, entre amigos, dentro da igreja, e eu falo com o pastor porque eu vejo isso diariamente, por coisas que são mínimas, besteiras.
mas que a gente dá tanta importância, tudo bem, bota na conta, mas não vai dar 490. A grande questão é que, colocando ou não na conta, você precisa perdoar. Porque se você não perdoa, você chegou ao ponto de morreu. E eis aí a grande questão do infarto. O infarto é quando morre um pedaço do nosso coração. E imagine então que o seu coração tem o nome de um monte de gente. Então é como se naquela parte onde tem o nome Fábio Quintanilha, você matasse ela e é como se eu não existisse mais para você. O seu coração vai viver com os outros 3.000 relacionamentos que você tem, mas o Fábio morreu, ficou para trás. É como se ele não fosse mais necessário, como se não precisasse mais. Mas isso não demonstra saúde, isso demonstra doença. E a grande questão é que se temos bloqueio em perdoar alguém, é porque o nosso coração de alguma forma está doente. Jesus pede para que a gente queira mais. E Jesus, no decorrer do texto, vai contar uma história muito interessante, que vai chamar da parábola do servo impiedoso. Eu acho que na revista atualizada chama do credor incompassivo, eu não lembro muito bem, é esse o título, né? Credor incompassivo, é uma história muito interessante. Eu vou contextualizar a história para você entender. Imagine que eu sou Deus, tá? Só uma brincadeira, porque eu não sou Deus. Você deve para mim 10 mil reais, amém? Enfim, é só brincadeira, gente. Você deve para mim 10 mil reais, certo? Ok, você deve para mim 10 mil reais. Aí você chega assim: Deus, não tenho como te pagar 10 mil reais. Eu posso vender minha casa, vender meu carro. Tudo que você tem não vale nada, né? 10 mil reais. Vamos botar para 100 mil. Ficou muito ruim essa conta. 100 mil. Ó, eu posso vender minha casa, meu carro, mas não dá os 100 mil. Eu ainda estou devendo a Caixa Econômica 28 anos. Não dá, se eu vender minha casa, eu vou pagar minha dívida com a Caixa Econômica, vai sobrar lá 120 reais. Mas o carro, ó, não dá para eu pagar, eu não tenho como pagar. Aí você chega para mim, cheio de medo do que eu posso fazer com você. Afinal, você me deve 100 mil reais. Eu posso riscar o seu nome do mundo, da eternidade. Eu sou Deus, lembra disso. E aí eu chego para você, com toda a misericórdia, e digo assim: ó, vamos fazer o seguinte, você não me deve mais nada. Está tudo certo. Você não me deve mais nada. Está aqui, ó. Leva um carimbo, não vou te cobrar essa dívida nunca mais. Aí você sai de casa, da igreja, maravilhado. Chega em casa, encontra a mulher, não devo mais nada, maravilha, maravilha, não devo mais nada, não devo mais nada. Chega o irmão da igreja, toca a campainha. E aí ele diz assim: poxa, eu vim acertar minha dívida de 100 reais contigo. E aí você diz assim: e aí, como é que você vai me pagar? Aí a pessoa diz assim: olha, eu não tenho 100 reais. Ó, então vamos fazer o seguinte, cara, vou ter que te denunciar para o conselho da igreja. Você não tem como me pagar. Crente precisa ter palavra. Você vai ser disciplinado. Vou te denunciar. E aí, na igreja, tem os diáconos, vão te dar uma surra. Eu tenho que contextualizar a parábola toda. Alguém precisa dar uma surra. Assim, se deve 100 reais, o problema é seu, cara. Ó, Marcos Casanova, família, vão te dar uma surra. O problema é seu. Seu Erli, o Wellington, o problema é seu. Assim, pô, cara, mas só 100 reais. Eu prometo para você que de alguma forma eu vou pagar isso. Não, cara, 100 reais não. Ou seja, o que Jesus está contando? Eu e você tínhamos uma dívida muito maior. O que Deus fez? Perdoou. Mas a gente tem dificuldade de perdoar. Para resolver a questão, Jesus deu uma palavra conciliadora, para que você e eu pensemos nela. E a palavra diz assim, leia comigo. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Jesus encerrou a questão simples. Você está decidido a não perdoar? Tudo bem. Assim também fará meu Pai que está nos céus. Está decidido a não perdoar? É uma decisão, você tem todo o direito
mas meu Pai Celestial também decide não perdoar você. Qual é o sentimento que a gente tem quando lê um versículo como esse? Qual é a opção que Jesus nos dá? É aquela questão na prova assim, resposta A, perdoar. B, perdoar. C, perdoar. D, todas as respostas anteriores estão corretas. O que Deus nos manda fazer é perdoar. Para Deus não tem um precedente de não perdoar. Olha que coisa interessante. Jesus veio ao mundo, se encarnou para nos ensinar a parecer com Ele. E Ele queria que a gente entendesse que a sua vida como humanidade fosse para que a gente aprendesse como Ele lidou com as situações. Qual era a relação de Jesus com os fariseus e o pessoal do Sinédrio? Era das melhores? Não, em João capítulo 3 aparece um cara chamado Nicodemos, um membro do Sinédrio, na verdade um dos principais do Sinédrio. Ele vai até Jesus, vai até a casa onde Jesus está. Como é que Jesus o recebe? Bem. Ele vira para Jesus e tem uma pergunta que está angustiando o coração, e Jesus começa a responder: olha, importa-vos nascer de novo, você precisa nascer de novo. E aí ele: mas como é que eu vou fazer isso, Senhor, se eu já sou velho, como é que eu vou voltar do ventre da sua mãe? Não, não é nada disso, você precisa nascer do Espírito. Jesus está respondendo para um cara que faz parte do grupo que odeia Jesus. Jesus sabe lidar com essa grande questão. Jesus tinha claramente que os escribas e fariseus eram sepulcros caiados, gente bonita por fora e podre por dentro. Mas a pergunta que eu faço a você é: se algum desses escribas e fariseus fosse procurar Jesus, Jesus rejeitaria? Não, não rejeitaria. A pergunta que eu tenho que me fazer é: por que pode existir a possibilidade no meu coração de algum relacionamento morrer e eu não mais perdoar? Quantas vezes a gente precisa perdoar? Mas outra coisa é de que a gente precisa perdoar. A nossa moralidade é muito estranha. A gente não pensa como Deus. Graças a Deus por isso. Mas a nossa moralidade é muito estranha. A gente acha que algumas mentiras, por exemplo, são completamente necessárias. Eu estou me incluindo nisso, mas eu não conto mentira não, tá, irmãos? Eu tenho esse hábito não, mas eu estou me incluindo para dizer que eu estou falando de ninguém. Então as pessoas contam mentiras e elas acham que as mentiras são necessárias. Eu um dia ouvi até um pregador dizendo assim: mas essa mentira preservou a vida de outras pessoas, então foi algo aprovado por Deus. Eu falei: mas se o pai da mentira é o capiroto, como é que pode? Estranho isso. Estranho se a gente pode agradar a Deus fazendo alguma coisa que pressupõe-se que vem do maligno. Então, mas na nossa moralidade existem pecados, por exemplo, ligados à sexualidade, que são blasfêmia. Crente cometeu o pecado ligado à sexualidade é um escândalo. Escândalo. Mas ele pode mentir 100 vezes durante a semana que não produz tão escândalo na igreja. Verdade ou mentira? Nossa moralidade é estranha. A gente acha que não pode perdoar de determinadas coisas. Mas do que Jesus nos perdoou? Do que o Pai nos perdoou? De um monte de coisa. Talvez todos os erros possíveis e imagináveis numa só pessoa. O que precisamos fazer então é uma anamnese, né, que se fala na medicina. A gente chega diante do médico, que é o Senhor, e faz esse exame. Eu tenho ou não tenho dificuldade? Para mim, a quantidade de vezes que perdoo é ou não é uma dificuldade? Eu posso encontrar situações que eu não vou perdoar? Há uma parte morta no meu coração? Eu tenho sintomas que mostram que o meu coração já passou por um infarto, ou seja, eu me encontro indiferente a algumas pessoas, eu me encontro morto para algumas situações, eu sinto dor nenhuma, ou eu sinto muita dor quando eu falo com relação àquela pessoa. A gente precisa procurar ajuda médica para tratar isso. Irmãos, isso tudo me fez pensar numa música que a gente canta há muito tempo atrás. É daquelas músicas que parece que são novas, mas são bastante velhas. A música se chama Jesus Cristo Mudou Meu Viver. Para aqueles que não sabem, Jesus Cristo Mudou Meu Viver tem uma versão dela já gravada em 1980.
Então, há 35 anos atrás, Jesus Cristo Mudou Meu Viver já era um hit do momento. E acho muito interessante que Jesus Cristo Mudou Meu Viver é uma música que todo mundo conhece. O pessoal do louvor está andando porque é para tocar já, mas está com pressa. Pode ir. Foi a deixa, mas não era tão deixa assim, todo mundo abandonando. A música Jesus Cristo Mudou Meu Viver tem uma expressão que é muito interessante. E é uma música que a gente canta com frequência e talvez não pense no que ela diz. Vamos lembrar da letra? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Repara agora. Mas tudo agora é diferente. Isto falo a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. E a gente tem um outro pedaço que é diferente, hoje é o meu coração, diferente do meu coração. Cristo deu-me paz e... Puxa, a gente canta isso. A gente canta que o nosso coração é diferente. A gente canta que Jesus mudou. A gente canta que diferente é o meu coração. E a pergunta é, quanto? Quanto é diferente? Se diferente é o nosso coração, e se Jesus Cristo mudou o nosso viver, então o pressuposto básico é que eu estou falando de gente que conhece Jesus? Esse pressuposto só me leva a uma aplicação prática, simples. E eu vou colocar para você, se chama, não diga que você não pode perdoar. É uma questão de decisão. Você, se não perdoa, é porque decidiu não perdoar. Só que eu quero que você entenda a implicação disso. Decidir não perdoar é Mateus 18:35. Tudo bem. O Pai também lhes dirá isso, no fim das contas. Decidir não perdoar é uma decisão. É algo que a gente toma e tem que assumir as consequências. Mas a gente precisa saber que não é esse o projeto de Deus. Só tem uma aplicação prática, é a gente decidir que pode perdoar. Porque a gente pode. Jesus disse que é capaz. Nós somos capazes de fazer isso. Isso é tão libertador, irmãos, que você pode chegar hoje dentro da sua casa e dizer assim, eu te perdoo. Você pode mandar uma mensagem para alguém, agora, depois, tanto faz. Assim, eu decidi perdoar você. Eu aprendi que Jesus me ensinou que eu tenho que, não é opcional. Se você decidiu não perdoar, não coloca a culpa em ninguém não, a culpa é sua mesmo. Decidir não perdoar é decidir não ouvir o que Jesus está dizendo. Pedro achava que tinha uma justificativa. Quantas vezes eu posso perdoar? 7? Não, 70 vezes 7. Mas é porque a gente acha que encontra um limite. Se ele mudou tudo e tudo agora é diferente, por que continuamos com velhas práticas? Eu queria que a gente cantasse então Jesus Cristo Mudou Meu Viver. Agora pode entrar o pessoal do louvor que está escondido atrás da porta. E a música é uma oração. Como é uma letra que você conhece bastante, queria que você cantasse sentado mesmo. Mas eu queria que você pensasse, Jesus Cristo mudou seu viver? É a luz que está iluminando o seu ser? Diferente hoje é o seu coração? Cristo te deu paz e perdão, capacidade de perdoar? Bem, Jesus chamou você aqui para isso. Não é só para você aprender, não, é para você praticar. Então eu sei que existem situações muito complicadas, muito complexas. Quem sou eu para falar das situações que você passa? E eu quero dizer para você, eu também vivo essas situações. Mas eu aprendi que decidir a perdoar é muito melhor do que decidir não perdoar. Perdoe. É preciso. Vamos cantar. Cante com os olhos fechados, fale com Deus, ore, cantando essa música.
Queria encerrar contando uma história para você. A história é real. Na Itália, um pai que estava brigado com seu filho decidiu colocar no jornal um aviso: filho, eu quero me reconciliar com você. Me encontre na praça tal horas de tal dia, que eu preciso lhe dar um abraço e preciso receber o seu perdão. Quando o pai chegou na praça, existiam 800 jovens. E um dos seus jovens era seu filho. Mas a história nos conta que existiam 799 corações infartados. O pai hoje chama: meu filho, vamos nos reconciliar? Reconciliar-se com Deus significa reconciliar-se com seu irmão. Não tem jeito. Você pode, você consegue. Faça isso. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Maravilhoso bom Deus, Jesus Cristo mudou o nosso viver. Nós conhecemos o amor em canções, mas um dia conhecemos o amor do Senhor por nós. E esse amor nos impactou tão profundamente que nós agora vivemos de forma diferente. Isso não aprendemos apenas numa canção, aprendemos no Evangelho do Senhor Jesus. É o Evangelho que nos chama para reconciliação. Nós somos pecadores, sim, falhamos, sim. Muitas vezes estamos entristecidos, chateados, aborrecidos, angustiados e rompemos, mesmo que temporariamente, relacionamentos. Mas Deus, o Senhor nos chama para um relacionamento diferente. E o nosso coração precisa ser diferente. Precisamos, ó Deus, de fato, viver o amor que o Senhor tem por nós. E como Jesus se entregou ali na cruz, precisamos também assumir que o compromisso que temos contigo nos leva a um relacionamento de entrega e de perdão. Não temos a ilusão de que isso será fácil, porque perdoar e ser perdoado exige abrir mão, exige reconhecer falhas e exige também assumir erros que nem sabemos que cometemos. Mas isso não vem ao caso, Senhor. O que o Senhor nos manda fazer é a nossa parte. Como disse muito bem o apóstolo Paulo, no que depender de nós, precisamos ter paz com todos os homens.
A questão não é o que depende do outro, mas o que depende de mim e o que depende de cada um de nós. Que cada um de nós entenda o que é seu, o que é nosso em particular. E que assim tomemos as atitudes que são nossas, que dependem de nós. E que, ó Deus, possamos entender que o perdão está dentro do nosso coração, pois foi lá que o Senhor colocou o perdão que o Senhor mesmo nos ofereceu. Que a gente possa ter nessa semana a oportunidade de vivenciar isso, de entender como somos capazes de perdoar as outras pessoas. Ajuda-nos a não questionar o texto bíblico, mas a entender como vivê-lo no nosso dia a dia. Abençoa-nos, em nome de Jesus, e que nesta semana possamos exercer 70 vezes 7 o perdão na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus nós pedimos e nós agradecemos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, bendito e único Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, com sua família, com todos os seus relacionamentos, com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos.